Pessoal, boa noite, tudo bem? Na, a ideia a partir da aula de hoje é começar aqui um projetinho prático também, né? Uma agendinha de contatos, né? Onde nós vamos trabalhar aí alguns conceitos aí de SQLite, vamos trabalhar um pouco aí de ideia de separar um pouco mais o código, né? Deixar um código um pouquinho mais organizado do que nós fizemos na nossa primeira aplicação, para que vocês consigam aí explorar aí pelo menos um básico, né? A gente consiga explorar pelo menos um básico do Flutter para construir algumas aplicações. Tem o pessoal já que está trabalhando com Flutter até no TCC, né? Então já está até com um estudo mais aprofundado, mas como a ideia da matéria aqui, de modo geral, é dar uma visão básica, né? Então, nós vamos aí finalizar esse projeto, vamos rodar aí mais ou menos umas 4 aulas aqui, construindo esse pequeno projeto aqui dessa agenda de contatos, e, e ao final dessa aula, daí nós vamos para o nosso último trabalho prático. Daí, nosso último trabalho prático vai ser a construção aí de uma pequena aplicação consumindo recursos aí de IA da Google, só para que a gente tenha uma visão bem ampla e básica das possibilidades aí do que nós podemos fazer com o Flutter, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, é abrir o Visual Studio Code aí, ou para quem está trabalhando com Android Studio, abrir o Android Studio e criar um novo projeto, né? Nós vamos criar um novo projeto de aplicação Flutter, né? Para nós começarmos a construir aí os nossos códigos. Quando no Visual Studio Code, quando eu clico lá naquela caixa para eu começar a desenvolver o projeto, a primeira coisa que ele vai pedir é para que eu selecione a pasta onde vai ser criado, onde vai ser armazenado todos os arquivos do projeto, né? Então, ele já começa a montar a estrutura aí do meu projeto, quando eu estou fazendo a criação do projeto, né? Então, ele me diz aí para selecionar uma pasta, né? Na verdade, vocês vão selecionar uma pasta que vocês desejem armazenar. No meu caso aqui, eu selecionei uma pasta de exemplos, né? E a partir do momento que eu selecionei a pasta de exemplos, eu dou o nome da minha aplicação, não, o nome do meu projeto, e automaticamente ele vai criar aí uma pasta com esse nome e com a estrutura aí, com os arquivos básicos aí do projeto Flutter, né? Então, tudo isso o nosso framework já faz para nós automaticamente. Na Todo mundo chegou ao ponto aí, já conseguiu criar o projeto? Ele já abriu aí a main.dart para vocês? Tá criando aqui, professor. O meu ainda não, professor. Beleza, vou esperar um pouquinho aí, para todo mundo ficar nesse mesmo ponto.
Aqui deu certo, professor. Beleza. Ô, professor, eu tô com um problema no meu, com a variável do ambiente. Você usa Linux também? Eu uso Linux também. Eu coloquei, sabe aquele que você tem que colocar aquele path lá do export para colocar aquele bin de dentro da pasta do Flutter? Tipo, Sei. toda hora que eu tenho que colocar o Flutter Doctor ou criar um projeto, eu tenho que colocar o path de novo. Tem algum. Ele tá perdendo. Ele Eu tá sei. perdendo aquele export, você tem que colocar o export path e colocar todo o path lá do bin de dentro da pasta do Flutter. Eu vou dar uma consultada. Se não me falha a memória, parece ser nos arquivos de PF do próprio Linux, dá para você já deixar configurado isso. Mas eu vou tentar dar uma relembrada nisso e qualquer coisa eu disponibilizo um passo a passo aí para vocês. Porque o meu não tem problema. Eu crio, eu faço as coisas e não está dando problema. Uhum. Mas eu vou tentar fazer um passo a passo aí da configuração, dar uma relembrada, né? Faz tempinho Uhum. já que eu instalei Flutter na máquina. E qualquer coisa eu disponibilizo para vocês darem uma olhada, porque não é normal, né? Teoricamente era para configurar uma vez e já ficar funcionando, né? Sim, sim. Pô, agradeço, professor. É que toda hora tem que colocar o export lá. Tipo, não tem problema, né? Ele vai funcionar normal, mas é que é meio chatinho, né? É chato, né? Toda hora tá fazendo a mesma coisa, né? Aqui o Oswaldo já deu uma dica aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Então, pessoal, continuando, o que nós vamos fazer, né? Todo mundo já aí com o main.dart criado, né? Ele já cria uma estrutura para nós sozinho e nós vamos selecionar todo o código do main.dart e nós vamos apagar esse código aí, porque nós vamos implementar o nosso código, a nossa versão do código, né? E depois também, né, dentro da pasta testes aí vai ter o idtest.dart. Nós vamos excluir esse código também, porque a implementação dos testes que estão nesse código não condizem com a nossa aplicação. Então, como ele cria isso aqui automaticamente, também nós vamos eliminar aí esse arquivo. Então, vem aqui na pasta teste, seleciona o arquivo, botão direito mouse e depois dou um excluir. Então, toda vez que nós formos desenvolver uma aplicação, principalmente que nós formos trabalhar a questão de layout, nós temos que importar aí a biblioteca ligado ao sistema que nós vamos desenvolver a nossa aplicação. Como nós vamos focar aqui no desenvolvimento Android, nós vamos fazer a importação da biblioteca
Flutter Material.dart, né, que é a biblioteca que disponibiliza todos os recursos aí de interfaces e funcionalidades aí do Android. E para acionar o autocomplete aí, né, como está no slide, Ctrl espaço, ele já aciona o autocomplete aí, facilita a vida, o autocomplete, evita os erros de digitação, né? Então, aqui, né, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos ter aí uma pequena base de dados, a SQLite, né? Onde nós vamos armazenar os dados da nossa aplicação. A nossa aplicação vai ser o bom e velho CRUD, né? Create, delete, update. Então, nós vamos ter todas essas funcionalidades, né? Nós vamos criar aí um diretório para isso, né? Um diretório chamado helper, no qual nós vamos armazenar as classes que oferecem as funcionalidades necessárias aí para fazer aí todo o processo de criação da base e a manipulação, inserção e manipulação dos dados, né? Então, para tentar deixar o nosso código um pouco mais organizado, nós vamos trabalhar dessa maneira. Então, eu clico com o botão direito em cima da pasta lib, né, que é a nossa pasta onde os nossos códigos ficam armazenados dentro da arquitetura do framework Flutter, né, e vou, botão direito em cima da pasta lib, new folder, e vou criar aí a minha nova folder aí. Clicar em cima do new folder com o botão esquerdo e criar o novo folder aí, que seria meu folder helpers. Depois que eu criei meu folder helpers, eu vou fazer aí a nossa classe, vou criar a nossa primeira classe aí, a contacthelpers.dart, né? Que vai disponibilizar aí os métodos de manipulação dos dados. Então, como que eu faço isso? Então, em cima da pasta helpers, eu vou clicar no botão direito do mouse, né? E vou clicar aí um new file aí. E clico com o botão esquerdo, ele vai criar aí o novo arquivo para nós. Então, nós teremos aí um arquivo chamado contacthelper.dart. Então, eu tenho minha pasta lib, dentro da minha pasta lib eu vou ter a minha pasta helpers, e dentro da minha pasta helpers eu vou ter contacthelper.dart, que vai ser a classe base aí para a nossa aplicação aí. A questão da manipulação dos nossos dados, desde a criação da base de dados até a manipulação dos dados.
Depois disso, tudo que nós precisamos dentro de um projeto Flutter, eu tenho que fazer a importação das bibliotecas. Para eu fazer a importação da biblioteca, incluir recursos, indicar os recursos que eu vou usar dentro do meu projeto, inclusive recursos de imagem e coisas do tipo, recursos multimídias, eu tenho que indicar esses recursos no arquivo chamado pubspec.yml, certo? Então, vocês vão abrir aí, localizar aí o pubspec e vocês vão aí fazer a indicação aí do SQLite, aí, igual está aí no slide. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado nesse arquivo é a questão da indentação. Apesar do Flutter não ser uma linguagem que utilize indentação como controle de estrutura, como o Python, esse arquivo em particular usa. Então, a gente tem que ter cuidado com a indentação nesse arquivo, porque senão a gente começa a ter dor de cabeça com o nosso projeto por problemas de indentação nesse arquivo. Esse arquivo particular funciona com a mesma lógica do Python na questão de indentação. Todo mundo conseguiu localizar o arquivo e fazer a importação? Aqui sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, na contacthelper.dart, né, a primeira coisa que eu vou fazer aí é a importação, né, do SQLite, que são os recursos que eu vou utilizar na biblioteca, e vou criar aí uma class chamado contacthelper, né, e uma class contact. A minha class contact eu vou criar toda a estrutura do meu contato, como vai ser meu contato, né? Então, nome, telefone, todos os atributos que eu tenho do meu contato. E dentro da Contact Helper eu vou criar os métodos de manipulação desses dados. Então, basicamente, o que nós vamos fazer no SQLite, né? Dentro do SQLite, nós vamos criar uma tabela chamada contatos, né? E a tabela contatos vai ter essa estrutura aqui, né? Vai ter um ID dos contatos, do tipo int, um nome text e o restante todas os outros campos, e-mail, fone e a imagem, um text também. Na imagem, na verdade, nós vamos indicar aí a referência, por uma referência igual nós fazemos aí quando nós desenvolvemos em web, né? A gente não armazena a imagem dentro do banco, a gente armazena o caminho da imagem no banco, né? Caminho para acessar a imagem, porque senão o nosso banco começa a virar um verdadeiro monstro, né? Então, basicamente, é essa estrutura que nós vamos criar aí dos nossos contatos.
né? Então, a nossa classe contatos vai ter basicamente essa estrutura aí. Então, para isso, nós vamos definir as constantes, né? Que vão armazenar aí o nome da tabela e dos campos, né? Para toda vez que eu for fazer a chamada, eu uso já essa estrutura aí, essa constante, para que eu não tenha problemas de erros de digitação. Feito isso, nós já vamos começar aí a implementar a nossa classe Context, né? A nossa classe Context, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar aí umas variáveis para receber aí os campos, né, da minha tabela. No Flutter, nós temos um tipo de dado chamado map. O map ele é algo parecido com o dicionário do Python, onde você tem uma coleção de chave-valor, onde a partir da chave você consegue recuperar o valor associado àquela chave. Do mesmo jeito, você tem um número finito, né? Então, nós sabemos que quando eu falo em dicionário no Python, eu tenho um número finito de chaves e que cada chave possui exatamente um valor associado a ela. Eu poderia fazer uma chave, um array, para dentro desse array ter mais valores? Posso. No Python eu posso até fazer esse tipo de coisa, né? Mas aqui no Flutter, no caso, a gente não vai usar isso. Então, o que nós conhecemos como dicionário no Python, no Flutter nós temos a ideia do map. Nós vamos olhar a estrutura aqui no exemplo, vai ser muito próximo aí do que nós temos aí dentro do Python com o dicionário. Por que usar essa estrutura? Porque essa estrutura é uma estrutura facilitadora na hora que eu estou manipulando arquivos com uma estrutura próxima de JSON, né? Então, quando eu estou trabalhando com os arquivos JSON, esse tipo de estrutura facilita muito minha vida. Quando eu estou trabalhando com NoSQL, como nós vimos
anteriormente, no nosso curso de banco de dados, também facilita muito esse tipo de estrutura. Então, por isso, as linguagens de programações mais modernas têm implementado aí esse formato aí de dados para nós. Então, como nós já discutimos, né? Então, quando eu uso o método fromap, né? Eu uso para quê? Para acessar um JSON para extrair os dados para as variáveis da classe. Então, na verdade, eu estou capturando os dados, essa estrutura que eu estou fazendo aqui, eu estou acessando um JSON, vou acessar um JSON e capturar os dados do JSON para que minha classe possa manipular esses dados aí. Então, agora eu preciso fazer um método que faça exatamente o contrário, né? Que pegue os dados da minha aplicação, transforme num formato JSON para que eu possa inserir aí no meu banco de dados, né? Então, eu vou criar um método tomap aí, né? Vou usar um método pronto já existente do Flutter para fazer aí o meu processo inverso. Eu vou receber aí os valores das minhas variáveis e esses valores vão compor aí o JSON que vai ser depois aí a minha base de dados, vai ser inserido na minha base de dados aí. Então, no final desse método, eu estou retornando um map, né, que o meu map seria o meu próprio documento JSON ou um conjunto de dados que eu posso inserir aí dentro do meu banco de dados, no caso, no SQLite.
Então agora nós vamos aí facilitar o acesso, né, dos valores, né, de cada contato. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um override aí na classe string, né, para que que se torne mais fácil o processo de manipulação dos meus dados. Outro conceito que existe bastante interessante em Flutter é o conceito de singleton. Usando esse conceito, você garante que vai existir apenas uma única instância de uma classe. Por que isso? Porque isso mantém um ponto de acesso global ao objeto. Como a ideia não é criar várias instâncias dessa mesma classe, porque nós só temos um banco de dados, então nós temos que usar essa ferramenta para que nós trabalhemos sempre com a mesma instância do banco de dados que nós abrirmos, né? Então isso pode elimina as redundâncias, né, de coisas sendo executadas dentro da nossa aplicação e melhora a performance da comunicação com o banco de dados. Então, isso, como nós temos recursos bastante limitados aí dentro de uma aplicação mobile, né, principalmente quando você está processando banco de dados internos dentro de um celular, é bastante interessante você usar esse tipo de recurso. Então, é isso. Esse recurso também nós implementaremos aí na nossa aplicação, né? Então, aqui falei um pouco sobre isso, né? Vou deixar no slide só para vocês terem aí um método de consulta, né? Então, na Contact Helper aí, né? O que nós vamos fazer na Contact Helper, né? Nós vamos aí criar um static final Contact Helper, né? Fazendo a instância, criando um factory dela e depois fazendo um internal dela. Então, toda essa estrutura que nós criamos inicialmente aqui serve para implementar o conceito de singleton, que eu acabei de comentar com vocês aí. O professor, aqui deu um problema só no contact, no meu. Na hora de colocar o contact from map. O que aconteceu? Ele está colocando aqui que o IMG não pode ser, tem que ser inicializado e não sei o quê, e tá dando aquela red squiggle, acho, aquele negocinho vermelho que fica embaixo, sabe? Embaixo do contato. Sei. Embaixo só do contact, que tá contact.fromMap. Deixa eu olhar. Isso é alguma coisa com construtor, mas tá inicializado depois com map, isso que eu achei estranho. Não sei se alguém tá tendo esse mesmo problema. Porque quando você cria como você está dentro da classe contact, né? Você criou a classe contact aí, daí ele vai dar um pronto from map, né? Não era para estar.
Eu acho que deve ser alguma coisa de. Não sei, será que pode ser alguma coisa com dependência, professor? Pode ser, tenta fazer uma depuração aí. Que eu sei que dá para. Quando você abre o PubSpec, deixa eu abrir aqui só para eu conseguir ver o botão que ele vai habilitar aqui. Você tem na hora que você abre o PubSpec, você tem aí, para quem está com Visual Studio Code, do lado direito tem uma setinha para baixo chamado Get Package. Às vezes tenta executar esse Get Package aí para ele puxar os pacotes. Né? Pode ser isso que ele não puxou os pacotes e está achando ruim, né? Agora deu certo. Não deu, na verdade. Acho que ele baixou e não deu certo. Eu tive que colocar outro, na verdade, eu tive que colocar outra versão desse SQF Lite, tive que colocar 2.0. É a versão mais nova. Uhum. Mas não deu muito certo esse negócio. Mas beleza, já vou ver aqui, tipo, se. Diz que tem alguma Porque coisa com construtor, isso que eu achei estranho. só se ele está achando ruim de alguma coisa aqui do From Map, né? Porque a class você já tem, você está dentro da class, né? Sim, acho que é como From Map mesmo. Porque, na verdade, o From Map, deixa eu ver aqui, não é nem o Skelette que está chamando From Map. Na verdade, o erro que ele tá dando não é nem nisso. Tá falando. Ele tá dando esse. Tá ficando vermelho embaixo, né? Mas tá falando que o problema são nas variáveis anteriores que não foram inicializadas. Estranho. Estranho, cara. Enfim, pode tocar, professor. Depois eu vejo aqui, vou vendo aqui. Tá bom. Aí se não der certo, depois no final da aula eu mandei o código dessa classe aí completo, gente. Se precisar, tiver algum problema aí vocês dão uma conferida, ver se às vezes alguma coisa que está. Beleza, professor. Às vezes é alguma coisinha de nada, enfim. Programação sempre tem que ter emoção, né? Por mais Sempre. que eu falo. Tudo isso que eu faço em aula com vocês, eu faço aqui na minha máquina. Vou fazendo um projeto junto para não ter problema, né? Para não falar, não funcionou. Mas, às vezes, erro de versão, porque como faz mais tempo que eu instalei, às vezes alguma coisinha, sempre dá. Sempre é com emoção. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui na próxima parte? Nós vamos criar um atributo, né? Criar um atributo aí, criar um objeto tipo database chamado _db, um atributo privado, né? Para que nós possamos aí comunicar com o nosso banco de dados aí.
Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um método que inicialize, né, o banco de dados, né, teste se o banco de dados foi inicializado, e se o banco de dados não foi inicializado, ele vai chamar um outro método aí para fazer a inicialização do banco de dados, né? Então, a primeira coisa, testamos. O banco de dados está inicializado, beleza. O banco de dados não está inicializado, a gente chama um método aí para inicializar o banco de dados. Então, o feature aí, né? Como nós estamos trabalhando com ação futura, que pode ou não ter acontecido, nós usamos o método feature, né? Então, para trabalhar com a ideia de eventos assíncronos dentro da nossa aplicação, né? Então, feature possibilita a ideia dos nossos eventos assíncronos aí da nossa aplicação, né? Então, por isso, feature database getDB, né? Que é o nosso seria a nossa base de dados assíncrono, né? Então, eu verifico se o objeto DB não for nulo, eu retorno nulo. Se não, eu fico, chamo, aguardo, né? Dou um waiting e chamo o initDB aí, que nós vamos fazer aí depois o método do initDB. Nós vamos construir esse método. E depois que eu inicializar inicializar o objeto, né, inicializar o banco de dados, eu retorno o banco de dados para a minha aplicação. Então, se ele não for nulo, eu retorno o banco para a aplicação. Se ele for nulo, eu vou inicializá-lo e depois retorná-lo para a aplicação. Basicamente é isso que nós estamos fazendo aí nesse trecho de código aqui, a linha 16 até a linha 23. Então, agora, o próximo passo é implementar aí o nosso initDB, né? Então, o initDB, ele vai ter o caminho, né, do banco de dados que a biblioteca Skelet gerou, concatena com o path da aplicação, né? Após obter o caminho, né, do banco, nós vamos chamar o banco através do Open Database e vamos criar a tabela onde vai ser salvos os dados, né? Então, nós vamos verificar se existe o banco. Se existir o banco, nós simplesmente abrimos. Se não existir o banco, nós fazemos aí a criação da nossa tabela aí para armazenamento dos dados.
recurso PEF e assim que vocês estão usando aí, ele não é, da biblioteca padrão no Flutter, né? Então, uma das coisas que nós vamos ter que fazer aí para que não gere nenhum erro é fazer a importação desses dois recursos, né? Então, lá no cabeçalho do contact.helper, nós vamos fazer a importação desses dois outros recursos aí, né? Do PEF e do async, para que o Flutter reconheça os recursos no código e, consequentemente, não dê erro, né? Agora, o próximo passo é criar um método que vai receber uma instância da classe contact, né, com todos os atributos que precisam ser preenchidos e salvar no banco. E quando ele salvar no banco esses atributos, ele vai retornar o ID do registro. O próximo passo que nós vamos fazer é criar aí o nosso select baseado no ID, né? Então, nós vamos passar o ID para o banco e vou criar uma query onde vou resgatar todos os dados ligados àquele ID.
Agora, no próximo passo, é criar um método aí para fazer a exclusão do contato baseado no ID que nós passamos para ele, né? E daí, a nossa condição, nosso where aí vai ser o ID da coluna que nós passamos por argumento. Agora vamos criar um método aí para atualizar contato, né? Como parâmetro, nós vamos passar para o nosso método um objeto do tipo contact com os dados do contact que nós queremos atualizar, para que ele saiba qual parte do contato ele deve inserir os dados. Para preencher a nossa listagem de contatos, nós temos que fazer um método que obtenha todos os contatos que nós temos dentro do banco, para que eles sejam mostrados na tela, né? Então, esse método vai ser o getAllContacts. Ele retornará a lista com cada registro
formatado para o formato objeto da classe content. Aí depois nós vamos consumir esse objeto na interface para que eu consiga mostrar todos os contatos existentes. Agora nós vamos criar um método, né? Um método bem simples aí para saber quantos contatos eu tenho dentro da minha base de dados, aí dentro do meu banco de dados. E por fim, vamos criar um método para fazer o fechamento aí do banco, né? Para que a instância do banco não fique aberta aí mesmo depois que a gente faça as operações na nossa aplicação.
Então, pessoal, eu deixei aí, né, pus o link do código aí que nós fizemos hoje no Moodle, né? Então podem baixar o código aí, conferir se está tudo certinho na aplicação de vocês. Se tiverem algum erro aí, me dá um toque depois, a gente conversa, se eu conseguir ajudar vocês aí, se ocorrer algum erro, a gente vai se conversando. Queria agradecer aí a presença de todos, né? E desejar aí um bom feriado e bom final de semana. Falou, professor. Bom final